Olá, são 13 horas e 50 minutos em Brasília. Estamos de volta com o Senado agora. O plenário inicia a semana com a pauta trancada por uma medida provisória. Mas a grande expectativa é o encaminhamento a ser dado à CPI da Petrobras. O repórter Hermes Coelho traz as informações ao vivo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, Carla. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 627, conhecida como MP da tributação. Ela altera a forma como são cobrados tributos sobre lucros que empresas brasileiras possuem no exterior, por meio de subsidiárias. E também altera a cobrança de multas às operadoras de planos de saúde. Além disso, o plenário do Senado deve decidir esta semana a respeito da abrangência da CPI da Petrobras. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu que a CPI da Petrobras também deveria investigar denúncias de irregularidade em obras do metrô de São Paulo e do Porto de Suape, em Pernambuco. Carla. Obrigada, Hermes. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que se manifeste sobre um mandado de segurança formalizado por líderes da oposição com o objetivo de instalar a CPI da Petrobras. Segundo a ministra, somente depois disso serão analisados os pedidos de liminar feitos pelos parlamentares sobre as comissões. Renan terá 48 horas para prestar ao Supremo todas as informações que julgar necessárias sobre o assunto. O prazo é contado a partir do primeiro dia útil após a publicação oficial do STF ao Senado. A presidente da Petrobras, Graça Foster, vai participar amanhã de audiência pública conjunta das comissões de Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Ela deve explicar aos senadores os detalhes da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Confira agora outras atividades das comissões do Senado nesta semana. Na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia desta terça-feira está o projeto que estipula o prazo de 180 dias para o exame de pedidos de registro de marcas e patentes. A repercussão dos resultados da pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre o estupro no Brasil é tema de audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. As comissões de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça também realizam audiência pública para discutir o projeto que cria o chamado Marco Civil da Internet, que tramita no Senado. Na quarta-feira, a Comissão de Infraestrutura analisa, entre outros, o projeto que estende a redução a zero das alíquotas da contribuição social para o PIS, PASEP e COFINS no transporte urbano entre municípios. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que isenta do imposto de renda da pessoa física as despesas com cuidadores domiciliares de idosos. A Comissão de Constituição e Justiça tem pauta cheia com 40 itens. Entre eles, a proposta que tipifica como crime de vandalismo a promoção de atos coletivos de destruição ou dano em imóveis públicos e particulares, meio de transporte de passageiros, veículos e monumentos. A participação de policiais brasileiros em sessões de tortura na ditadura do Chile foi tema de audiência pública na Subcomissão de Memória, Verdade e Justiça do Senado. O Chile era destino de muitos militantes políticos da América Latina que fugiam da ditadura em seus países. Com o golpe de Pinochet, foram perseguidos pelos militares chilenos. Muitos foram assassinados ou desapareceram. Outros foram levados ao Estádio Nacional, onde foram torturados com a ajuda de policiais brasileiros. O assunto foi discutido na Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça por ex-presos políticos que foram torturados no Estádio Nacional. O objetivo é entregar um relatório à Comissão Nacional da Verdade. Esse fato que da prisão de brasileiros no Chile e da tortura realizada por brasileiros, por representantes da repressão brasileira lá no Estádio Nacional, de pouco conhecimento do povo brasileiro. Então esses depoimentos aqui são importantíssimos. Termina amanhã o prazo para que o governo envie ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para entrar em recesso no meio do ano, os parlamentares precisam aprovar a LDO até o dia 17 de julho.
De 4 em 4 anos, o Congresso aprova um projeto com as principais ações do governo. É o Plano Plurianual. Para cumprir essa programação, o Executivo precisa definir o que será prioridade a cada ano. Isso é feito por meio da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é ela que vai orientar a elaboração do orçamento federal. Entre outras coisas, a LDO determina o reajuste do salário mínimo, quanto o governo precisa poupar para pagar a dívida pública e eventuais alterações nas cobranças de impostos. Indica ainda os gastos dos órgãos públicos com pessoal e faz a previsão dos parâmetros macroeconômicos: juros, inflação, crescimento do produto interno bruto e taxa de câmbio. A gente recebe a proposta orçamentária que veio do Executivo. Aí vai abrir um prazo para audiência pública, a ministra virá aqui explicar o projeto, né, do Executivo. Depois abre um prazo para o relator fazer um relatório preliminar. Depois abre o prazo das emendas dos parlamentares e depois tem a votação. O presidente da Comissão de Orçamento pediu empenho dos parlamentares para que a LDO seja votada antes da Copa do Mundo. Esse ano, que é um ano atípico, é um ano curto, nós temos aí as eleições, as nossas eleições, mas antes das eleições nós temos a Copa, nós temos um recesso, nós temos que aprovar urgentemente, trabalhar para aprovarmos a nossa LDO. A LDO é relatada por um integrante da Comissão de Orçamento. O relator não pode ser da mesma Casa Legislativa nem do mesmo partido do presidente da comissão. Como este ano o comando é de um deputado do PT, a expectativa é que o relator seja um senador do PMDB, mas até agora o partido não fez a indicação. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Assista em instantes a sessão plenária desta segunda-feira. Boa tarde.